Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem não me conhece ainda, meu nome é Sandley Barros, sou corretor de imóveis há cerca de 9 anos, tá? Nos últimos 3 anos eu trabalho exclusivamente com imóveis de leilão e imóveis retomados por instituições financeiras. Então os imóveis retomados pelos bancos aí, e são os 6 mil imóveis que a Caixa vai disponibilizar agora nesse feirão digital com a possibilidade de 100% financiado. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui que é para te chamar a atenção para algumas informações, alguns detalhes que tu precisa ter em mente, tá? A Caixa ela não é um banco filantrópico, apesar de ela ter vários programas aí para financiamento habitacional, com juros reduzidos e alguns descontos. O foco deles não é a filantropia. Então, assim, esse feirão, essa condição de feirão de 100% financiado, taxa de juros de 2,5 mais poupança, ele não foi feito para a pessoa que quer comprar o primeiro imóvel, para o pessoal que enquadrava no antigo Minha Casa Minha Vida, tá? O objetivo dessa condição é voltado para investidores, tá? Porque a Caixa quer zerar o estoque, quer baixar muito o estoque de imóveis que ela tem retomado hoje. Então, o foco é para investidores e eu vou te explicar o porquê, tá? Não quer dizer que tu não possa comprar um imóvel nessa condição, mas é bom que tu saiba todos os riscos embutidos para que tu faça a compra com 100% de segurança, tá? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre o financiamento de 100%. Esse financiamento de 100% do valor do imóvel, ele vale somente para os imóveis retomados e ele vale somente no enquadramento SBPE com correção pela taxa de poupança. Tá? Então, tu não consegue fazer esse mesmo 100% na carta de crédito FGTS, Minha Casa Minha Vida, o programa Casa Verde e Amarelo, que te dá uma taxa de juros menor. Então, num primeiro momento, se a gente olhar que foi disponibilizado ali uma taxa de juros de 2,5 mais poupança, ele é interessante, tá? Porque hoje a poupança está em 2,98, 3%, e a gente somando com esses 2,5, a gente vai chegar a 5,5 de juros ao ano. Isso daí é a mesma taxa de Minha Casa Minha Vida, programa Casa Verde e Amarelo. Então, excelente, né? Muita gente vai pensar assim. Só que tem que ter cuidado, tá? Porque essa tua taxa de juros, ela é atrelada à poupança. Então, com a Selic disparando, se a Selic chegar... a Selic tem um teto, tá? A Selic não tem um teto, desculpa, mas a poupança tem. Então, assim, hoje ela está como 3 mais os 2,5, que dá 5,5%. Isso é excelente. Digamos que daqui a 6 meses a gente tem uma mudança na economia, a Selic suba. A poupança ela acompanha a Selic, tá? É 70% da Selic. Então, se a Selic chegar em 8,5, e existem algumas expectativas que possa chegar ao longo dos próximos anos, tu vai pagar 70% da Selic. Existe um limitador também para te dar uma garantia, tá? Esse limitador é 6% ao ano. Só que se a gente somar uns 6% ao ano mais os 2,5% ao ano, a gente está em 8,5% ao ano, que é muito mais caro do que o enquadramento do Minha Casa Minha Vida. Pode decolar ao longo dos anos? Pode, tá? Mas o que tu tem que ter em mente? Duas coisas. Isso daí foi feito, essa condição ela foi desenvolvida para quem tem interesse em fazer um giro rápido com esse imóvel. Muitos investidores vão comprar esse imóvel financiado e vão desocupar e reformar esses imóveis dentro de 6 meses a 1 ano. Então, para eles não vai ter um impacto muito grande se a Selic disparar e a taxa de juros disparar também. Não vai acontecer. Outra situação é se tu tem dinheiro para amortizar o teu saldo devedor. Tá? Por exemplo, financiou 100 mil agora e aí teve uma disparada da Selic, ocasionalmente disparou a poupança, e a tua taxa de juros passou de 5,5% para 8%. Tá? Tu pode ir lá e amortizar o teu saldo devedor com recurso próprio, com dinheiro. Tu financiou 100 mil, tu vai lá e amortiza 50 mil e baixa a tua dívida. Consequentemente, tu ainda vai continuar pagando um juros alto, mas vai diminuir o teu devedor. Se tu não te enquadra em nenhuma dessas duas situações, tá? De não ter dinheiro para amortizar se for necessário, ou de não ter a intenção de revender esse imóvel dentro de 6 meses, 1 ano e meio por aí, é muito perigoso esse enquadramento. A tua parcela pode dobrar ao longo dos anos, e a gente não consegue ter uma expectativa aí de 20, 30 anos. Tu consegue fazer uma análise ali durante uns 5 anos até tranquilo. Mais do que isso fica perigoso.
Então, se tu não te enquadra na situação de ou querer revender esse imóvel rápido ou ter um valor para amortizar, eu não sugiro que tu entre nessa situação, tá? Não entrando nessa situação, tu já não consegue financiar o 100%, porque é só para esse tipo de situação. Passamos esse ponto, agora eu vou falar sobre os 6 meses de carência, tá? É legal os 6 meses de carência, principalmente porque esses imóveis 90% estão ocupados. Então, dentro desses 6 meses, tu consegue fazer desocupação de forma amigável ou, se necessário, de forma judicial. Tá? Então, não está pagando prestação enquanto tu não está usufruindo do imóvel, não podendo revender ou não podendo locar, ou mesmo não podendo morar nele. Tá? Importante também, os 6 meses de carência é só na tabela SBPE poupança, então é tudo atrelado, entendeu? Continua com o mesmo risco. Se tu pegar os 6 meses de carência, tu continua no risco anterior que eu te falei. Não tem como fugir disso, tá? E a carência, ela não é um desconto que a Caixa está dando, ou um congelamento no teu financiamento, tá? Essa carência que a Caixa está te dando, esses 6 meses de carência, eles vão lá para o final do teu financiamento. Exemplo, financiei R$100.000, tá? A minha parcela vai ficar em torno de R$600. Durante 6 meses eu não vou pagar. Esses R$600, na verdade não vai os 600 inteiro, vai só a parte dos juros, tá? Que vai dar uns 450, 500. Esse valor que tu não pagou nesse mês, que foi uma carência, ele vai lá para o fim do teu financiamento. Então tu financiou 100 mil, aí tu vai ter mais o 500 da primeira parcela, já virou 100.500. Vamos pegar 6 parcelas a 500, 3 mil. Então de 100 mil teu financiamento já virou 103 mil, tá? É uma jogada que a Caixa dá para te flexibilizar durante a desocupação, mas, como eu falei no início do vídeo, a Caixa não é um banco filantrópico, então tu vai ter que pagar isso daí lá na frente, tá? Vale a pena? Depende do ponto de vista. Se tu não tem dinheiro para começar a pagar agora, na verdade, se tu não tem dinheiro para começar a pagar agora, eu nem sugiro que tu faça o financiamento agora, tá? Porque logo na frente tu pode contar com dinheiro que não vai existir e acabar perdendo o imóvel e vai ser mais um imóvel retomado para o banco. Isso é interessante para quem? Para quem é investidor, tá? Tem muito imóvel retomado aí que o pessoal está comprando a 100 mil, vai deixar esses 6 meses aí enquanto ele desocupa, faz uma reforma nesse imóvel, vai vender esse imóvel a 150, 160 daqui a 6 meses, 1 ano. Então esses 3, 4 mil aí que entrou lá para o fundo do financiamento não vai fazer tanta diferença, porque tem uma margem de lucro interessante, tá? Fora isso, é a situação, se tu quer desocupar e fazer a reforma, aí também é interessante, tá? Eu vou economizar esse dinheiro enquanto eu faço a desocupação e vou fazer uma reforma no imóvel. Também é interessante. Mas se tu tá pensando em pausar os 6 meses porque as tuas contas estão apertadas, porque daqui a 6 meses vai melhorar a coisa, não compra, tá? Continua no aluguel juntando um dinheiro, espera um pouquinho mais para comprar quando tu tiver uma condição já mais estruturada. Terceiro item, tá, que também não está sendo divulgado, é que os imóveis serão 100% financiados, terão carência de 6 meses e mais uma taxa de juros reduzida. Tá? Já falei tudo isso. Tem mais um detalhezinho que é a documentação. A documentação não está embutida nesse 100%, então tu vai ter que pagar a documentação do teu bolso. O que é o custo de documentação que tu vai ter com um imóvel desses, tá? Primeiro custo que tu vai ter é a taxa de documentação para fazer o contrato de financiamento e avaliação de garantia do imóvel. Como é na carteira SBPE, ele já tem um valor especificado, tá? Esse valor ele é em torno de R$3.200. Mais é o teu relacionamento que tu vai querer ter com o banco. Bota aí um seguro, alguma coisa assim, vai para 3.300, 3.400, tá? Seguro é obrigatório? Relacionamento é obrigatório? Não é obrigatório. Mas quando tu tem relacionamento com o banco, normalmente gera um redutor na tua parcela de financiamento de 0,5%. É irrisório 0,5%, é se a gente falar em um mês. Se a gente for levar em consideração o financiamento de 30 anos, esse relacionamento, esse seguro que tu vai pagar, que tu vai contratar, ele acaba se tornando muito barato a longo prazo, em torno desse 0,5% em cima do teu financiamento. Então é interessante sim tu manter um relacionamento com o banco, tá? Além dessa taxa que eu falei, de 13.200 a 3.500, calcula 13.500 para ter uma reserva tranquila. Além dessa taxa, tu vai pagar ITBI, que é o Imposto de Transferência de Bens Imóveis. Isso daí varia de cidade para cidade. Tá? Vou falar por Porto Alegre.
Porto Alegre tu paga 0,5% sobre o valor financiado, até um limite de R$270 mil, e 3% sobre o valor à vista ou acima desse limite de R$270 mil. Como é que é na tua cidade? Não sei. Vai ter que ligar lá na Secretaria da Fazenda da Prefeitura e perguntar quais as alíquotas de TBI que eu pago na compra de um imóvel. Eles vão te explicar e tu consegue fazer a tua conta tranquilamente. O que eu tenho mais além do ITBI? Além do ITBI, tu vai ter mais o custo do registro de imóveis, tá? Que é para averbar o teu contrato de financiamento imobiliário na matrícula do imóvel. Esse custo aí ele gira em torno de 1,2% do valor do teu imóvel. Pagou 100 mil, 1.200 tu vai gastar no registro, tá? Se for primeiro imóvel, existe uma lei federal que te dá um desconto de 50% nos emolumentos. Então, ao invés de pagar 1.200, tu vai pagar uns R$800 mais ou menos, tá? Ah, mas não é 50%, é 50% nos emolumentos. Além dos emolumentos, tu vai ter selos, tu vai ter emissão de matrícula, tu vai ter umas outras coisinhas ali que não tem um desconto de 50%. Então dá mais ou menos, ao invés de pagar 1,2%, tu vai pagar 0,8%. Tá? Esse custo é obrigatório, é documentação. Fora isso, se o imóvel estiver ocupado, tu vai precisar proceder à desocupação desse imóvel. Tá? Na maioria dos casos acontece amigavelmente. Eu vou fazer um outro vídeo depois explicando sobre a desocupação de imóveis, que a gente já tem bastante experiência com isso aqui. A maioria dos casos acontece amigavelmente. Se não acontecer amigavelmente, tu vai ter que entrar com um processo de emissão de posse com antecipação de tutela. Esse processo aí tu vai ter um custo de 1% de custas processuais, 1% do valor do imóvel, tá? Caso tu não consiga assistência judiciária gratuita. E além desse custo, tu vai ter mais o custo do advogado, que aí varia muito de cidade para cidade. Tá? Rio Grande do Sul, aqui como a gente é credenciado no Rio Grande do Sul, imóveis acima de 200 mil a gente fornece o advogado e os honorários. Em outros estados a gente faz uma avaliação do imóvel e a gente também faz o processo para vocês, se for necessário. Tá bem? Então, participem do feirão, mas participem com conhecimento, sabendo o que vocês estão fazendo ali, tá bom? Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade em perguntar aqui embaixo, tá? Às vezes, por mais simples que possa parecer a tua dúvida, ela pode ajudar milhares de outras pessoas. Gostou do vídeo? Clica no curtir. Se quiser ativar o sininho ali, a gente vai começar a fazer bastante vídeo com bastante frequência agora, compartilhando muita informação aí, legal, coisa importante. E compartilha com os teus amigos, tá? Até o próximo vídeo aí, pessoal.